Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada para os meus pés, e através dele que eu também serei luz. E assim sempre vou brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava... Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite, noite abençoada, dia 10 de dezembro de 2024, irmãos. Aqui quem fala é pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus, e nós estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Aleluia, glória e honra seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um estudo bíblico da palavra nessa noite, irmãos. Vamos para mais uma lição abençoada. Mas antes de darmos início aqui, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por essa maravilhosa e rica oportunidade. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite de hoje. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai maravilhoso, mais uma vez aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença para fazer a Tua vontade, meu Pai, para pedir a sua ajuda, para pedir a tua presença, que o Senhor venha aqui nos orientar, o Senhor venha aqui nos direcionar nesse estudo bíblico, e desde já quero estar abençoando também cada vida que vai estar aí participando desse estudo, cada vida que vai estar aí, meu Deus, assistindo, cada vida que vai estar acompanhando pelas redes sociais, que o Senhor venha abrindo os olhos do nosso entendimento nessa noite, Pai. Repreenda, meu Deus, todo impedimento, Pai. Repreenda, Pai, em nome de Jesus Cristo, todo bloqueio, toda barreira no mundo espiritual, tudo aquilo que quer vir muitas vezes para atrapalhar o teu povo de aprender a tua palavra, Senhor. Aquilo que quer atrapalhar muitas vezes o teu povo de ter a revelação da tua palavra, nós repreendemos nessa noite, colocamos nas suas mãos, e seja feito o teu querer e a tua vontade, e assim nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mais um estudo bíblico da palavra do Senhor. E nós já vamos aqui, sem demora, para a lição dessa noite de hoje, irmãos. Eu, como acabei me esquecendo de colocar aqui a artezinha da lição, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui na revista, amém? Vou ler aqui na revista a lição, vou só colocar a revista do trimestre.
A revista do trimestre é essa, As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Amém? Acabei esquecendo de colocar a arte do estudo de hoje, mas eu vou falar aqui para os irmãos o título, e o título é A Promessa de Provisão. A Promessa de Provisão. Hoje vamos falar do nosso Deus, Jeová Jireh, que é o Deus da provisão. Amém? Vamos para o texto áureo, deixa eu achar aqui o texto áureo. Texto áureo, já coloquei na sua tela, e está em Mateus capítulo 6, versículo 25, na parte A do versículo. E o texto áureo diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Esse é o texto áureo e nós vamos para a verdade prática. Verdade prática diz: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Olha só, irmãos, necessidades físicas, necessidades emocionais e espirituais. Todas essas necessidades, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem promessa de provisão para as nossas vidas. E aí, a leitura bíblica em classe, a leitura bíblica que você vai estar lendo na sua casa, está em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 31. Mateus 6, versículo 25 ao 31. Este versículo é bem famoso, né? Essa passagem é bem famosa. Essa passagem é aquela que diz para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, né? Passagem de Mateus 6, vamos explorar durante a lição. Desde já, os irmãos estão entrando aí, né? Daqui a pouco nós cumprimentamos aí todos os irmãos em nome de Jesus. Vamos lá para a apresentação da lição. A lição dessa noite tem 3 objetivos principais. Primeiro objetivo, conscientizar de que o Senhor provê as necessidades básicas de seus filhos. Segundo objetivo, enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal da ansiedade que assola o mundo. E o terceiro objetivo, explicar a provisão divina no âmbito espiritual. A pergunta que eu te faço nessa noite: você se considera uma pessoa ansiosa? Você se considera uma pessoa ansiosa, um homem ansioso ou uma mulher ansiosa? Hoje Deus tem uma palavra para as nossas vidas, irmãos. E aí, dito isso, já vamos entrando aqui na introdução, e a introdução diz: nesta lição, estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso, podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. Por isso, nessa lição, estudaremos acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai um alô aí pro nosso irmão Raimundo Nonato, né? Irmão Raimundão apareceu aí na live, né? Deus abençoe Raimundão. Deus abençoe missionária Raimunda. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a nossa irmã Nilde Villanova, nossa irmã Francisca Maria, né? O Franz, Luiz Gustavo, Deus abençoe. Deus abençoe nossa irmã Irenilde, que já está aí também. A irmã Ingrid, né? Está aí também. Deus abençoe a irmã Ingrid e toda a família. Deus abençoe também a diaconisa Osmarina, que já está por aí também. Os irmãos que forem entrando também, que Deus venha abençoando nessa noite de hoje. Noite abençoada, irmãos. Olha só que interessante aqui. Aqui fala na introdução que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Por isso nós temos necessidades físicas, nós temos necessidades emocionais e nós temos necessidades espirituais. E o Deus da provisão nos promete provisão em todas essas áreas. Irmãos, muitas vezes nós podemos falar assim: eu não quero pedir nada material para Deus. Não quero saber de nada terreno, não quero pedir nada material, eu só quero pedir as coisas espirituais para Deus. Às vezes o cristão, né, pode ter um entendimento um pouco errado
E aí ele quer super espiritualizar tudo, né? Tudo levar para o espiritual. E muitas vezes a pessoa ali com um pouco de instrução da palavra do Senhor pode achar que buscar a Deus, né? Pedir a Deus por uma necessidade material, por uma necessidade terrena, tem muitos que chegam a considerar até pecado, né, irmãos? Dependendo do ensino, dependendo da instrução que essa pessoa recebe. Mas, irmãos, aqui foi dito, nós somos corpo físico. Nós somos alma e espírito. Se nós somos corpo, alma e espírito, nós precisamos de provisão nessas 3 áreas. O nosso corpo, nós estamos falando da nossa vida material, da nossa vida física. Então nós temos necessidades materiais também. Deus, ele quer nos ajudar, não é somente na área espiritual, não é somente na área emocional, sentimental. Deus, ele quer nos ajudar em todas as áreas. Eu até entendo que deixar de buscar a Deus, pedir a Deus pelas coisas também que nós precisamos, o alimento, as coisas materiais, eu entendo também que aí sim é pecado, né? Porque nós temos que declarar a nossa dependência de Deus em todas as áreas, não somente na área espiritual. A espiritual é a principal. A área espiritual eu entendo que tem que ser a prioridade e a principal área, irmãos. Mas como nós vamos buscar pela área espiritual, se nós não buscarmos, né, o nosso pão de cada dia também, né? Se não buscarmos o pão de cada dia, buscar a ajuda do Senhor, nós vamos acabar morrendo. E aí, se nós estivermos mortos, como que nós vamos adorar a Deus? A Bíblia fala, os mortos não adoram ao Senhor, não é verdade? Nossa irmã Ângela Reis, lá da Bahia, né, a mãe da nossa missionária Rita, a missionária Ângela Reis está aí também. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, diretamente da Bahia. Ela e a missionária Raimunda. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, irmãos, todas essas áreas Deus ele tem provisão para as nossas vidas. Aqui foi dito no finalzinho, ó. Nessa lição, nós estudaremos acerca das instruções, como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida. Estamos no fim do ano e a pergunta que nós reforçamos aqui, como que anda o seu nível de preocupação, como que anda o seu nível de ansiedade? Talvez você queria alcançar muito um objetivo este ano e não alcançou, né? Aos seus olhos você pode achar que não venceu, que não foi vencedor ou vencedora. Quero dizer que o ano ainda não acabou e o nosso Deus continua sendo o Deus da provisão. Só de testemunho aqui rapidinho para os irmãos, eu estava tendo uma necessidade, né? Mês passado, comecinho do mês passado, né? No meio do mês passado, na verdade. Estava tendo uma necessidade ali. Chamei minha família e falei, vamos fazer um propósito de 21 dias nessa área aqui para Deus dar a vitória. Juntei ali com minha esposa, com meus filhos, né? A gente faz propósito ali, louva indo da harpa, ora antes de dormir, né? De noite. E aí, irmãos, fiz esse propósito de 21 dias. Depois dos 21 dias, sabe o que Deus fez? Deus, ele deu aquela provisão que eu estava precisando. Deus, ele abençoou, irmãos. Ele respondeu ao propósito. Às vezes, Deus, ele responde na hora, no momento ali do propósito, né, irmãos? Às vezes, quando acaba o propósito, Deus já responde. Pode ser que às vezes vai demorar um pouquinho mais, porque Deus, ele está preparando. Mas uma coisa eu posso te dizer, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não desista, irmãos, de orar pelas suas necessidades também. Amém? Dito isso, vamos aqui avançar para o tópico 1. Tópico 1 tem como título a provisão das necessidades básicas. Subtópico 1. Não fiqueis ansiosos. No Sermão do Monte, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensina sobre as esmolas, a oração, o jejum, dentre outros temas. Ele ensinou aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida. Pois o Deus que provê para todos os animais e os vegetais, cuida também das necessidades básicas, emocionais e espirituais do ser humano. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante, que é a leitura bíblica que você vai ler na sua casa, espero que você já tenha até lido, né, antes do estudo, para você estar bem inteirado no estudo bíblico. Mas se você não tiver lido, eu creio que você já conhece essa passagem, onde Jesus fala, não andeis ansiosos pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber, pelo que há vez de vestir.
Não é o corpo mais do que o alimento, né? Não é a sua vida mais do que as suas vestes. E ali Jesus ele começa a dizer, irmãos, para nós não andarmos, para nós não vivermos ansiosos. Olha só, eu destaquei aqui, ele ensinou aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas. Irmãos, todos nós temos as nossas preocupações. Em alguns momentos das nossas vidas, todos nós vamos ter as nossas preocupações, a nossa ansiedade muitas vezes por alguma situação. Isso não é pecado. Agora, o que Jesus está ensinando é para a gente não viver dessa maneira. Uma coisa é você estar preocupado. Outra coisa bem diferente é você viver preocupado. Uma coisa é você estar ansioso ou ansiosa. E outra coisa bem diferente é você viver ansioso, viver ansiosa. Nós podemos passar por períodos de preocupação, por períodos de ansiedade. O que a palavra de Deus está nos ensinando é para nós não vivermos, amém? Uma vida ansiosa e uma vida preocupada. Porque isso aí, irmãos, vai demonstrar o quê? Que a nossa fé ela está pequena, que a nossa fé está pouca, ou até mesmo pode ser uma evidência que nós estamos sem fé. Por que que Jesus, a ansiedade em excesso e a preocupação em excesso pode até se tornar um pecado? Porque se torna dúvida. Porque se torna, irmãos, falta de fé. E a Bíblia fala que aonde não há fé, há pecado. Então entenda bem, irmãos, entenda bem, né, para os irmãos não entenderem errado. Você passar algum período ansioso, preocupado, né, estar ansioso por alguma situação, é até normal, faz parte do ser humano. Mas viver uma vida de preocupação, uma vida ansiosa, irmãos, aí já tem alguma coisa errada. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus ele nos chamou para nos dar vida e vida com abundância, e é isso que ele tem para as nossas vidas. Lá em Mateus capítulo 6, eu até destaquei aqui em vermelho, Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, a Bíblia fala que Jesus ele promete suprir as nossas necessidades básicas. É bom a gente também frisar isso. Jesus ele promete ali suprir as nossas necessidades básicas. Porque muitos pegam esse texto de Mateus 6,33, né? Onde diz ali, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E todas estas coisas, né? Eu creio que a melhor tradução que tem é quando Jesus ele fala assim. É aquela tradução que diz assim, ó. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Que estas coisas que Jesus está se referindo? Jesus ele começa o texto dizendo, não fiqueis preocupados, ansiosos, né, com o que vocês vão haver de comer, com o que vocês vão haver de beber, ou com o que vocês vão haver de vestir. Não andeis ansiosos. Então Jesus ele está falando do que, irmãos? Ele está falando das necessidades básicas. Porque muitas vezes a pessoa pega o texto e fala assim. Aí a pessoa prefere até uma tradução que diz assim, né? Jesus ele falou que se eu buscar o reino dele e a justiça dele, todas as coisas me serão acrescentadas. Aí a pessoa começa a falar, então Jesus ele vai me acrescentar riqueza, muito dinheiro, carro, casa, né? Riquezas dessa terra, né? Vai me prosperar, né? Grandemente. Mas ali, irmão, se a gente for olhar o contexto da palavra, Jesus ele está falando das necessidades básicas. Ele prometeu que nunca vai deixar faltar as necessidades básicas das nossas vidas. E quais são as necessidades básicas? Comer, beber, se vestir, irmãos. Temos necessidade também de alma e de espírito, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas nós não podemos pegar esse texto e distorcer. Porque, irmão, se Deus ele tiver coisas grandiosas para nós também nessa terra, ele vai prover também. Eu posso até dizer que Deus ele provê as nossas necessidades básicas e o que vier a mais é lucro, irmãos. É claro que para a gente ter uma vida abençoada, uma vida próspera também, é necessário a gente buscar o Senhor, é necessário a gente orar a Ele, depender dEle, mas também, né, irmãos, é necessário a gente se capacitar para essa vida. Essa vida é uma vida muito disputada, onde antes, irmãos, o bom já era o suficiente. Passou um tempo que o bom já não era mais suficiente, tinha que ser o melhor. Hoje em dia, o melhor não está sendo mais suficiente também, irmãos. Hoje em dia, está se procurando a excelência de tudo. Porque quanto mais o homem se capacita, né, mais disputado fica.
Então veja, a gente tem que buscar, a gente tem que orar, mas a gente tem que também nos capacitar. É oração, né? Orar e ação. Mas as necessidades básicas das nossas vidas, Deus, ele ensinou que ele vai prover e ele nos ensina a nós não andarmos ansiosos. Sabe por que muitas vezes nós nos decepcionamos também? Às vezes nós ficamos inquietos, perturbados muitas vezes? Porque às vezes, irmãos, nós almejamos coisas grandes demais para nós. Como eu disse, se Deus tiver coisas grandes para nós, igual ele teve na vida de Salomão, de Davi, de Abraão, né? Muitas riquezas. Deus, ele vai prover, irmãos. É da vontade dele. Mas se ele não tiver coisas grandiosas demais, nós estamos falando primeiro do material, depois vamos falar da alma e do espírito. Se ele não tiver coisas grandiosas demais nessa terra, nós temos que aprender, sabe o quê? A nos contentarmos em Deus. Nós nos contentarmos em Deus. Nos contentarmos com a prosperidade de cada dia. A prosperidade nossa de cada dia. A Bíblia fala que quando nós somos fiéis no pouco, ele nos coloca onde? No muito. Então é ser grato nas pequenas coisas é que vai nos fazer também caminhar para as coisas grandes. Eu tenho um texto que eu gosto muito, que eu já vou colocar aí a primeira referência na tela para os irmãos. Tem um texto que eu gosto muito, que é os Salmos de Davi. Glória a Deus, nosso evangelista Roberto, né, está aí também. Deus abençoe, evangelista Roberto, em nome de Jesus. Então, irmãos, tem uns salmos aqui, Salmos de Davi. Eu gosto muito desses salmos. Olha só, Salmos de Davi. Olha que o Davi, né, Davi, ele conquistou coisas grandiosas. Mas olha só o que ele deixou escrito nesses salmos aqui. Diz assim, ó: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Versículo 2. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. E o versículo 3. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Sabe o que Davi está falando nesses salmos aqui? Ele está falando, irmãos, que ele não ambicionou coisas grandiosas demais para ele, mas pelo contrário, ele fez sossegar a sua alma. Às vezes a nossa alma está perturbada com grandes conquistas que nós queremos ter nessa terra, grandes vitórias, grandes coisas, irmãos, e aí a nossa alma se perturba. O salmista Davi, ele fala que ele começou a se contentar em Deus ali, ele não desejou coisas elevadas demais para ele, e com isso, ele aprendeu a se contentar em Deus. Ele se sentia como uma criança desmamada, uma criança que tinha acabado de se amamentar. Já viu aquela criança que quando acaba de se alimentar, quando acaba de se amamentar do leite da mãe, aquela criança não fica calminha, irmãos? Aquela criança não fica sossegada? Aquela criança não fica em paz, não fica feliz? É assim que Deus quer que nós agimos também. Que nós fiquemos sossegados, que nós fiquemos em paz, que nós fiquemos felizes também, né, irmãos? Se a internet estiver dando umas cortadas aí, irmãos, de vez em quando, é porque hoje choveu aqui também, né? Quando chove a internet já fica mais lenta, mas que os irmãos não desista do estudo, não. Os irmãos, se cair aí, volte, dê pra live aí, porque às vezes tá dando um pique aqui de internet, né? Mas que os irmãos voltem pra live aí que vai ser bênção. Então, irmãos, o contentamento também é algo importante. Porque o que Deus tem para nós lá na frente, muitas vezes nós vamos ter que passar também pelo deserto, pela dificuldade para alcançar aquilo que Ele tem para nós lá na frente. Então nós temos que aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei que não é fácil, mas se a gente buscar em Deus, Ele vai nos abençoar. Aí no lugar da gente reclamar, no lugar da gente murmurar, irmãos, nós vamos estar sempre dando graças ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus, né? Que em tudo nós demos graças ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus. Então a prosperidade de cada dia tem que nos fazer gratos, amém? Hoje você pode estar passando um momento difícil, um momento de dificuldade, mas o Deus da provisão, irmãos, Ele nos dá a vitória quando nós somos gratos e quando nós somos adoradores do Senhor, Ele nos dá a provisão. Nossa missionária Raimunda, né, diz que está cortando lá. Realmente, aqui deu uma chuva. Ficou um pouco lento, mas eu acho que vai melhorar, viu, irmã Raimunda? Tenha paciência aí.
E também vai ficar gravado no YouTube, né? Os irmãos depois quiserem também conferir no YouTube. Mas não saia da live não, que eu creio que vai dar tudo certo. Vão orando aí também, vão repreendendo para dar tudo certo em nome de Jesus Cristo. Quando eu vejo aqui, né, diminuindo os irmãos é porque às vezes está dando uma falha. Mas vamos orar aí que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos aqui avançar. Vamos avançar para o subtópico 2, provisão do alimento diário. No versículo 26, Jesus faz referência às aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem estoque de comida, mas o Pai Celestial provê seu alimento diário. Dessa maneira, ele sabe que não vivemos sem o alimento diário para nutrir o nosso corpo. Ainda assim, mesmo a respeito da necessidade mais básica da vida, devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominados pela ansiedade. Isso é importante, ó. Nós não podemos ser dominados pela ansiedade. Ou seja, nós temos que ter domínio sobre as nossas emoções. Existe algo que se chama inteligência emocional, inteligência espiritual, irmãos. Aquilo que a ciência, né? Aquilo que os psicólogos, os terapeutas chamam de inteligência emocional, eu entendo que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito nos dá equilíbrio. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, temperança, mansidão, domínio próprio, equilíbrio. Então, se nós formos cheios do Espírito Santo, nós vamos aprender a dominar as nossas emoções. Nós não vamos ser dominados pelas nossas emoções, mas nós vamos dominar as nossas emoções. Amém, irmãos? E aí nós vamos ter uma inteligência emocional também. Uma coisa que eu acho interessante de Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, é que quando Jesus falou, ó, não ande ansiosos, vocês estão muito preocupados com aquilo que vocês vão comer, beber, se vestir. Aí Jesus falou, olhe para os pássaros, olhe para as flores do campo. Então, entende, irmãos? Aí eu aprendi uma coisa. Eu tive uma revelação de Deus, né? Há alguns anos atrás. E eu trago para a minha vida até hoje. Eu entendo, irmãos, que muitas vezes, aliás, né, nem muitas vezes, é sempre. Irmãos, a paz e a felicidade estão na simplicidade. A paz e a felicidade estão na simplicidade. Como eu disse, às vezes nós queremos tantas coisas grandiosas demais, aí isso tira o nosso sossego. Você já foi numa cidadezinha do interior? Às vezes uma cidadezinha do interior, né? Às vezes uma casinha humilde. Às vezes a casinha humilde nem tem muita coisa. Às vezes nem tem muita tecnologia, não tem coisas luxuosas. Mas muitas vezes ali tem paz. Às vezes ali tem alegria. Às vezes ali tem presença de Deus, né? Presença do Espírito Santo. Sem coisas grandiosas demais. Por quê? Porque a paz e a felicidade estão na simplicidade. Muitas vezes é um povo que não liga muito, né, irmãos? Para coisas grandiosas demais, luxuosas demais, mas pessoas que vivem tranquila. Pessoas que vivem em paz. Pessoas que vivem alegres, felizes, irmãos. Então nós temos que aprender também a observar e agradecer pelas coisas simples da vida, que muitas vezes nós ignoramos, deixamos passar. Eu já dei esse testemunho várias vezes, né? E, irmãos, eu gosto de estar em contato com a natureza, né? Gosto de ir no monte de oração. E quando a gente vê a natureza, né? Aquela paisagem verde, as árvores, as plantas, as flores, os pássaros cantando, os animais. Irmãos, isso não traz uma paz tão grande para os nossos corações? E muitas dessas coisas Deus ele nos dá de graça. Deus ele criou a natureza, Deus ele criou todas as coisas. E muitas coisas, irmãos, que vai nos trazer paz e alegria e sossego são de graça. O sorriso de uma criança, um animalzinho de estimação. Você está na natureza, você ir para um parque, para uma praça, caminhar, fazer uma boa caminhada, respirar um ar puro, sair com a família. Irmãos, muitas coisas estão aí disponíveis de graça para nós. E às vezes nós ficamos muito perturbados, né? Para alcançar coisas maravilhosas demais, grandiosas demais. Então vamos buscar também a paz e a felicidade na simplicidade. É como se Jesus tivesse dito assim, vocês estão muito ansiosos.
Olhe para os pássaros, vão olhar a natureza, vão contemplar as coisas pequenas da vida também, as coisas simples aos nossos olhos, mas que são coisas maravilhosas demais, irmãos. Nós podemos buscar refúgio também nas coisas que Deus ele nos concede de graça nessa vida, amém? Para tirar aí toda a nossa ansiedade em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Dito isso, vamos aqui avançar. O Deus da provisão nunca vai deixar faltar nada. No deserto, ele não deixou faltar o maná, ele não deixou faltar água e ele não deixou faltar também o quê? As vestes. É isso que nós vamos ver aqui no próximo tópico, em nome de Jesus. Irmãos, me diz aí, continua cortando a live? Se continuar cortando, né, eu vou continuar aqui, né, não posso parar. Vou continuar aqui, vai estar gravado no YouTube também, amém? No YouTube não vai cortar não, no YouTube vai estar gravado porque aqui é ao vivo, né? Infelizmente às vezes acontece isso, mas se estiver cortando aí, é a internet hoje, irmãos, infelizmente, né? Mas Deus no controle sempre, em nome de Jesus. Subtópico 3, provisão da vestimenta. A respeito dessa necessidade básica humana, devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade. Tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe de que necessitamos deles, e por isso devemos fazer a nossa parte. Mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade dominem os nossos corações no processo de buscar o que comer e o que vestir. Uma coisa interessante que foi dita aqui. Deus, ele sabe das nossas ansiedades, das nossas necessidades, e ele prometeu suprir as nossas necessidades. Só que tem uma coisa, irmãos. Aqui, nesse trecho da lição, a nossa irmã Raimunda disse que está boa, né? Graças a Deus. Que Deus, né, nos dê a vitória até o fim da live. Então, irmãos, agora uma coisa que eu destaquei aqui é que diz que nós devemos fazer a nossa parte. Olha só o próximo texto que eu vou colocar aí na sua tela. O próximo texto está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que diz assim, ó: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Forte, né, irmãos? Aqui o apóstolo Paulo falando. O apóstolo Paulo, ele diz, se alguém... Acho que eu não coloquei na tela para os irmãos, não. Vou colocar aqui, peraí. Vou colocar na tela aí. Diz, ó: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então tá falando do quê? Do trabalho. Deus, ele vai prover tudo que nós precisamos, as nossas necessidades básicas, ele vai prover. Mas como que ele vai prover? Ele vai prover através do trabalho. Deus, ele pode prover de uma forma emergencial, em uma forma milagrosa? Pode. Mas a principal maneira de Deus nos prover tudo aquilo que nós precisamos é através do trabalho. Eu tenho uma experiência, né, no começo da minha fé, que tinha um varão que eu conheci, né, Este varão, ele estava desempregado. Estava desempregado, precisando ali trabalhar, precisando de uma provisão. E ali ele começou a conversar comigo, começou a falar comigo, e ele falou assim: William, eu estou pagando preço, eu estou buscando. Eu estou indo para o monte de madrugada, estou ficando no monte lá até uns meio-dia. Ele me falou isso uma vez, aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Depois eu fiquei pensando sobre isso. Eu pensei, rapaz, quer dizer que ele vai para o monte de madrugada e fica até meio-dia? Aí eu cheguei a uma conclusão, irmãos. Eu falei, não, isso não está certo, não. Porque nós temos a oração, o nome já diz, né? É orar e ter ação. É orar e agir. Nós temos, irmãos, nós temos que nos esforçar como se tudo dependesse de nós. Mas nós temos também que confiar e ter fé como tudo se dependesse de Deus. Ou seja, irmãos, temos que fazer a nossa parte e confiar que Deus, ele faz o sobrenatural nas nossas vidas. Aí eu pensei, se ao invés dele ir para o monte de madrugada e ficar até meio-dia, por que ele não apresenta ali a oração no monte e já vai correr atrás, entregar os currículos, né? Porque ele falou que estava ficando até meio-dia no monte e falando, eu estou na dispensação do Senhor, o Senhor está mandando as providências. Falei, não, irmãos, eu creio que a vontade de Deus é essa, né? Que a gente corra atrás também, né? Vai entregar uns currículos, vai procurar,
não é só orar, mas é orar e agir também para Deus nos dar a vitória. Não adianta eu falar, Senhor, eu quero passar num concurso e não estudar para o concurso. Se eu quero passar num concurso, eu tenho que estudar para isso. Eu tenho que orar, tenho que pedir a Deus, tenho que depender dele sim, para ele me ajudar, mas eu tenho que fazer a minha parte como? Estudando. Certa vez eu ouvi uma pregação também que eu não concordei com essa pregação. A pregação dizia assim: você que é crente, se você é crente e você quer passar num concurso público, então você faça a sua inscrição ali no concurso público, você se inscreve, que Deus ele vai te tirar o ímpio do concurso público e vai te colocar lá. Ele vai tirar a vaga do ímpio e vai te dar. Eu pensei, rapaz, isso não é muito certo não. Porque eu pensei o seguinte, e se o ímpio estiver estudando e eu não estiver estudando? Aí Deus não é um Deus injusto, né? Como que eu vou querer a vaga do ímpio se o ímpio está estudando, se esforçando e eu não estou? Então muitas vezes o crente pode ter aquela frase, né? Adotar aquela frase, dizer, eu estou vivendo na dispensação do Senhor. E querer que Deus manda tudo. Querer sempre depender de ajuda de terceiros, mas não, irmãos. A Bíblia nos ensina que o trabalho, ele não é uma maldição. O trabalho é uma bênção de Deus desde que Deus criou o ser humano. Muitos pensam que o trabalho é uma maldição por causa do pecado, mas não é, irmãos. Deus, quando criou Adão e Eva, Deus já deu trabalho ali para eles. Deus ele falou que Adão ia ali lavrar, guardar o jardim, né? Cultivar os jardins. Então Deus já tinha dado o trabalho. Mas depois que entrou o pecado no mundo, depois que o homem caiu em pecado, aí o trabalho se tornou algo pesado, né? Algo laboroso. Porque depois que o homem caiu em pecado, aí Deus ele falou, agora você vai ver do suor do seu trabalho. Ou seja, eu entendo que antes da queda, o trabalho era algo muito prazeroso. Até hoje é, né? Mas eu entendo que antes da queda, o trabalho não cansava. Eu entendo que Adão e Eva trabalhavam ali, mas não se cansava, né? Eles tinham vigor físico, um corpo perfeito. Mas depois da queda, aí o trabalho se tornou algo cansativo. Se tornou algo laboroso, né? Se tornou uma labuta nas nossas vidas. Mas o trabalho nunca foi uma maldição por causa do pecado. O trabalho sempre foi uma bênção de Deus. Então é necessário, irmãos, buscarmos um trabalho. É claro, né, que o homem é o principal responsável pela provisão da casa, né? O homem é o principal provedor da casa. Então, normalmente, o homem, né, é que vai trabalhar mais fora, né? Trabalhar fora, que eu estou dizendo. O homem vai trabalhar. O homem tem a responsabilidade de ser o principal provedor. Mas hoje em dia, nos tempos modernos, nós vemos que as mulheres também estão trabalhando. Dificilmente você vê uma mulher que não trabalha, né? Às vezes pode ter na família uma mulher que não trabalha fora, mas que trabalha dentro de casa, faz suas tarefas de casa, cuida da família, cuida dos filhos, cuida dos netos, né? Isso também é o trabalho, ela é auxiliadora, ela é ajudadora. Mas nós vemos que muitas mulheres também trabalham fora hoje em dia para ajudar o marido, né? Para ajudar no sustento da casa. Então tudo isso é bênção do Senhor, irmãos. E cada um aí, né? Deus vai estar ajudando da melhor maneira possível, amém? Vamos aqui passar para o tópico 2. Tópico 2, a provisão das necessidades emocionais. Subtópico 1 diz, somos seres integrais. Deixa eu só tomar um chazinho aqui, irmãos. Subtópico 1, somos seres integrais. A palavra de Deus revela que somos corpo, mas também alma. Nesse sentido, além das necessidades físicas, temos também necessidades emocionais. Portanto, somos seres inteiros. Assim sendo, o que se passa na alma reflete no corpo. Ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. Ela se entristece, sente afeto e se alegra. Por isso, a mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. A forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. Então aqui no ponto da lição vai falar sobre a mordomia da alma. Nós falamos primeiramente das nossas necessidades físicas, né? Necessidade do nosso corpo, comer, beber, se vestir. E agora nós vamos falar da necessidade da alma. E aqui falou da mordomia da alma. Irmãos, o que é mordomia da alma? Ser mordomo é cuidar de algo que não lhe pertence. É cuidar de algo que não é seu. Isso é ser mordomo.
Já viu aqueles filmes de mordomo? Os mordomos, né? Um gravatinha borboleta, um ternozinho ali. Os mordomos, eles cuidam de mansões, de casas luxuosas, casas grandiosas, que não são deles, né? A Bíblia ensina que nós somos mordomos nessa terra também, ou seja, nós cuidamos de tudo que não é nosso, mas de tudo que é de Deus, porque tudo pertence a Ele. A nossa alma também pertence a quem? A nossa alma pertence a Deus. E aqui fala que é importante nós cuidarmos bem da nossa alma também. Então a pergunta que fica nessa noite: você está cuidando bem da sua alma? Você está cuidando bem das suas emoções? Porque a nossa alma é a sede das nossas emoções. É ali que nós sentimos, choramos, ficamos angustiados, né? É na nossa alma, irmãos, onde nós armazenamos todas as nossas experiências, todas as nossas emoções. Então a Bíblia nos ensina também que nós temos que cuidar bem da nossa alma. Se a nossa alma estiver bem, se a nossa alma estiver bem cuidada, estiver em paz, isso vai trazer saúde para o nosso corpo também. Muitas vezes, irmãos, a dor na alma pode doer até mais do que uma dor no corpo, né? Dependendo da dor que a gente sentir na alma, essa dor pode doer até mais do que uma dor muitas vezes física. Então temos que ter cuidado. A Bíblia fala: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende todas as saídas da vida. Então Deus, ele quer nos dar paz, ele quer nos dar alívio e ele quer nos dar descanso. E sabe uma maneira que Deus nos ensina para nós cuidarmos da nossa alma? Vou colocar aí na tela para você estar lendo comigo. Mateus 11:29, olha o que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha uma coisa que dá descanso para a nossa alma: humildade e mansidão. Humildade e um espírito manso. Isso dá descanso para a nossa alma. Irmão, já viu aquela pessoa tribulada, a pessoa que está sempre ansiosa, a pessoa que está sempre ali perturbada, tribulada? Essa pessoa não tem descanso na alma, né? Já viu uma pessoa muitas vezes que é orgulhosa, às vezes quer ser melhor do que os outros em tudo? Essa pessoa não tem descanso na alma. Então, duas coisas que nos dá descanso para a alma também, que Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma. Irmãos, então veja, humildade e mansidão. Porque se nós buscarmos a humildade, aprendermos com Jesus a humildade, nós não vamos querer nos envolver em grandes disputas, nós não vamos querer ser melhor em tudo, nós não vamos invejar o do próximo. Se o próximo é mais abençoado materialmente do que nós não vamos invejar. Nós vamos saber agradecer a Deus pelo que nós temos também, pelo que nós somos. Não vamos invejar a vida de ninguém. Não vamos querer ser melhor do que ninguém. Não vamos querer ganhar todas as disputas. Não, irmãos. Porque às vezes a gente quer ganhar todas as disputas, né? Muitas vezes nós queremos estar certo em todo momento, querer estar certo em tudo, querer ganhar tudo. Não, irmãos. Humildade e mansidão. Muitas vezes eles ofendiam Jesus Cristo, né? Às vezes eles xingavam Jesus Cristo, falavam que Jesus Cristo era filho do demônio, era beberrão, era isso e aquilo. E muitas vezes quando eles falavam algo de Jesus, o que Jesus fazia? Tu dizes, é tu que dizes, é tu que fala. Às vezes Jesus ficava calado, Jesus não respondia. Então Jesus, ele era manso. Então Jesus, ele era manso e ele era humilde de coração. E ele nos ensinou que isso vai trazer o quê? Descanso para as nossas almas. Descanso para as nossas emoções. E descanso para os nossos sentimentos, irmãos. Temos que aprender cada vez mais de Jesus, amém? Para nós vivermos uma vida de paz. Subtópico 2, ansiedade no mundo. De acordo com os dados, olha esse dado aqui, irmão. Esse dado aqui é uma coisa muito forte, olha só. De acordo com os dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, pois ele afeta cerca de 18
18,6 milhões de pessoas. Conforme dados da OPAS, esses dados mostram um pouco da ausência de paz no mundo e como as inquietações estão presentes na vida das pessoas. Tá vendo, irmãos, as inquietações? As inquietações da alma? Olha esse dado aqui. Cerca de 300 milhões de pessoas no mundo estão sofrendo transtorno de ansiedade. É muita gente, irmãos. 300 milhões de pessoas. E o Brasil, ele lidera esse ranking. No Brasil existe 18,6 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. Irmãos. E com certeza na igreja tem um número muito grande de pessoas que estão sofrendo com isso também, né? Porque às vezes as pessoas nem têm força para buscar Deus, para fazer a obra do Senhor, não tem força. Estão sofrendo com esses transtornos também de ansiedade. Veja que o Brasil está liderando esse ranking, ou seja, o Brasil tem uma população ansiosa, irmãos. O salmista, certa vez, ele deixou escrito também, assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Nós temos que aprender, irmãos, a quietar nossa mente, quietar nossas emoções, acalmar as nossas emoções. E a maneira mais eficaz e infalível disso, sabe qual é? Encher a nossa mente com a palavra de Deus. Encher a nossa mente com as promessas de Deus. A Bíblia fala que bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Serão como árvores plantadas junto a correntes de águas, cujas folhas não murcham, e no devido tempo dará o seu fruto. E tudo quanto fizer, prosperará. E no finalzinho desse Salmos 1 que eu estou citando aqui, a Bíblia fala: os ímpios não são assim. Os ímpios são como a moinha, que eles não permanecerão na tenda dos justos. Ou seja, Jesus está querendo dizer o seguinte: essa questão de ficar inquieto, perturbado, ansioso, preocupado, tribulado, isso aí é para o ímpio, não é para o cristão. Não é para o crente, irmãos. Porque o crente tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é chamado de Paracletos, ou seja, ele é o ajudador. Ele é o consolador, ele é o ajudador, ele é aquele que foi chamado para estar ao lado. Paracletos significa aquele que foi chamado para estar ao lado. Deus, ele está sempre conosco, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele pode acalmar as nossas emoções e acalmar a alma. A melhor maneira de acalmar a nossa alma é encher a nossa mente com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai acalmar as nossas emoções, porque a palavra de Deus está ali, as promessas, a verdade de Deus, a esperança que nós temos, a confiança que nós temos nele. A nossa fé só é edificada através da palavra. Tem muitos crentes que não abrem a Bíblia, irmãos. Tem cristãos que não abrem a Bíblia. Tem crente que não gosta de ler a Bíblia, não gosta de estudar a Bíblia, não gosta de estudo bíblico, não gosta de nada da palavra. Só quer ficar ouvindo muitas vezes profecia. Ou às vezes só ouvindo louvor, porque ouvir louvor é mais fácil, né? Louvor é uma bênção, gosto também. Mas às vezes a pessoa não quer ter contato com a palavra, não quer gastar tempo com a palavra. Irmãos, aí acaba virando uma pessoa ansiosa, uma pessoa perturbada. Por quê? Porque não está se alimentando da palavra. Aqui nós falamos de alimento físico, mas a nossa alma também precisa de alimento. E o alimento que nós precisamos é o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai nos trazer revelações maravilhosas, como essas que eu vou ler agora para você. Olha só. Salmo 55, versículo 22. Olha o que diz. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Olha, lança as suas ansiedades, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te sustentará, ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja, o que, irmãos? Abalado. Tem muitas pessoas abaladas. Ah, pastor, mas eu sou crente e estou abalado. Mas às vezes está faltando encher mais a mente com a palavra de Deus. E eu vou ler aqui o segundo versículo da palavra do Senhor, que diz assim, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele que tem cuidado de vós. Além da palavra, é importante também a oração.
Quantas vezes, irmãos, às vezes eu acordo ansioso também, às vezes acordo preocupado com algo, às vezes acordo ansioso. Aí quando eu vou orar, que eu sinto que eu tô ansioso, que eu sinto que eu tô preocupado, quando eu vou orar, sabe qual é a primeira coisa que eu falo? Agradeço a Deus, né? Louvo o nome dele. Mas a primeira coisa que eu falo para Deus é: Senhor, eu vou lançar sobre ti toda a minha ansiedade, porque é o Senhor que tem cuidado da minha vida. Vivemos momentos difíceis, né? Onde também as lutas financeiras, né, irmãos, estão aí preocupando muitas vidas, muitas pessoas. A área financeira preocupa muito. Então nós temos que lançar nossas ansiedades para Deus. A preocupação não vai pagar as nossas dívidas. Preocupação, o nome já diz, né? É se pré-ocupar, ou seja, é se ocupar antes. É sofrer antecipadamente. É muitas vezes sofrer por algo que você não sabe nem se vai acontecer, mas você já está sofrendo, irmãos. Então, a fórmula perfeita para nós vencermos essas batalhas é oração e palavra. Palavra e oração. Se a gente não fizer isso, nós não vamos conseguir vencer a ansiedade. Quero trazer outro versículo aqui para acalmar a sua mente e acalmar o seu coração também. Está aqui em Gênesis, deixa eu colocar aí na sua tela, está aqui em Gênesis, capítulo 8, versículo 22, que diz assim, ó, uma promessa de Deus, irmãos. Deus, ele fez uma promessa para o ser humano de sempre prover todas as coisas para o ser humano. Então aqui fala, ó, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Ou seja, enquanto a terra durar, vai ter semente, vai ter colheita, vai ter o frio, vai ter o calor, vai ter o verão, vai ter o inverno, vai ter o dia, vai ter a noite. Tudo que nós precisamos nunca vai cessar, nunca vai parar e nunca vai acabar, irmãos. Deus, ele prometeu isso. Quando Deus, ele mandou o dilúvio sobre a terra, aí logo depois ali que acabou o dilúvio, aí Deus, ele pediu para Abraão, ele deu outro mandamento, para Noé. Ele deu outro mandamento para Noé. O mesmo mandamento que ele deu ali para Adão e para Eva, ele deu para Noé e para a família dele. Deus, ele falou, agora vocês vão se multiplicar, se espalhar e encher a terra. Aí foi quando Deus fez essa promessa. Enquanto a terra durar, semente não vai faltar, colheita não vai faltar, vai ter o frio para as colheitas, vai ter o calor, vai ter o verão, vai ter o inverno, vai ter o dia, vai ter a noite. Nada disso vai faltar. Ou seja, Deus, ele prometeu prover todas as coisas que nós precisamos. Uma coisa que é interessante, Deus nem sempre vai prover tudo o que nós queremos, mas ele sempre vai prover tudo o que nós precisamos. Isso é o mais importante, porque muitas vezes nós estamos pedindo uma pedra, mas Deus, ele quer nos dar um pão, irmãos. E às vezes a gente fica pedindo uma pedra, né? Então não é o que nós queremos, mas é o que nós precisamos. Vamos lá para o subtópico 3 e já estamos encaminhando para o final. Subtópico 3, a solução para a ansiedade. Aí, irmãos, os irmãos podem pensar, né? Pastor, o senhor falou muito de ansiedade, já explicou o que é, mas qual é a solução? A revista diz aqui, ó, a nossa solução sempre está em Jesus. Não há enfermidade que ele não possa curar, mesmo as emocionais. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos. Então, ó, cuidar da nossa mente, das nossas emoções, daquilo que ocupa nossa mente, daquilo que nós pensamos, irmãos. E aqui fala, ó, e a guardar o nosso coração em sentimentos de toda inquietação. A lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar nele. O nosso Deus nos assegura a vitória também sobre a ansiedade. Vou dar o exemplo aqui rapidamente de Marta e Maria. A Bíblia fala que Jesus, ele foi visitar ali Marta e Maria, né? Aí a Bíblia fala que Marta estava ali inquieta, ansiosa, estava ali perturbada, irmãos, com os afazeres de casa, né? Estava agoniada. Estava agoniada, estava angustiada com os afazeres de casa. Marta. E Maria, como Maria estava? Maria estava aos pés de Jesus. Maria largou tudo para lá e foi aos pés de Jesus. Aí Marta achou ruim. Marta falou, mestre, o senhor não se incomoda que Maria não venha me ajudar? Aí sabe o que Jesus falou? Marta, Marta, você anda fadigada com muitas coisas. Você anda preocupada com muitas coisas. Maria, ela escolheu a melhor parte e isso não vai ser tirada dela. Isso nunca vai ser tirada dela. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Temos nossos afazeres? Temos. Mas muitas vezes nós deixamos os nossos afazeres, as nossas correrias, a nossa loucura do dia a dia, muitas vezes nós deixamos isso tirar o nosso tempo de Deus.
Aí o tempo que muitas vezes era pra gente estar aos pés de Jesus, orando, ouvindo uma palavra, lendo a palavra do Senhor, muitas vezes nós estamos aí doidos, correndo pra lá e pra cá. Aí nós falamos, eu não tenho tempo. Não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo. Tô angustiado, tô agoniado. Aí Jesus olhou pra Marta e falou, Marta, Marta, você está muito afadigada com tantos afazeres. Maria escolheu a melhor parte. Irmãos, tem hora que a gente tem que deixar tudo pra lá e ir aos pés de Jesus. Ter responsabilidade sim com os nossos afazeres, equilibrar tudo, né? Organizar tudo, programar tudo é de Deus. Mas tem um momento, irmãos, nós vamos ter que ir pro quarto de oração. Tem um momento que nós vamos ter que ir aos pés de Jesus, fazer igual Maria, ficar lá admirando Jesus, a beleza de Jesus, ouvindo os conselhos de Jesus. E como que Jesus fala? Através da palavra dele, e ele fala também, ele nos visita também através das orações. Amém, irmãos? Este é o segredo para nós vencermos toda a ansiedade. Agora vamos para o último tópico para nós estarmos encerrando. Tópico 3, diz assim, a provisão das necessidades espirituais. Subtópico 1, necessidade de salvação. Além de ser corpo e alma, o ser humano também é espírito. Por isso temos necessidades espirituais. A maior delas é a salvação. Assim, tudo o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário providenciou a salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano. A única coisa que vai nos preencher, nos completar, sabe o que é, irmãos? É a salvação em Jesus. Podemos conquistar tudo nessa terra. Dinheiro, fama, glória, família, tudo podemos conquistar nessa terra. As melhores roupas, tudo, irmãos. Mas se a gente não tiver a nossa eternidade dentro de nós, a salvação dentro de nós, o vazio vai continuar. Porque existe um vazio dentro de nós que é do tamanho de Deus. Só Deus se encaixa nele. Só Deus, irmão, se encaixa nesse vazio. Porque a Bíblia fala que Deus colocou dentro de nós a eternidade, o desejo pela eternidade. Quantas vidas nós não vemos aí desesperadas, irmãos, nessa terra, correndo para lá e para cá, na correria de conquistar tudo, mas não dão valor à sua salvação, não dão valor à sua alma, não dão valor ao espiritual. Então a alma é a sede das nossas emoções, mas é o nosso espírito que tem contato direto com Deus. A Bíblia fala, o Espírito testifica com o Espírito que nós somos filhos de Deus. Eu entendo com isso que o nosso espírito tem contato direto com o nosso Criador. Olha só o último versículo que eu vou estar lendo, que está aqui em Romanos 8,14. Olha só. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Tá vendo? Então o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, uma coisa que nós temos que entender. O nosso Espírito não foi criado para viver afastado de Deus. Quando Deus ele criou o homem, ele soprou dentro do homem o fôlego de vida. Eu entendo que com isso, Deus ele soprou o seu próprio Espírito dentro do homem, irmãos. O pecado veio, trouxe uma separação, mas Deus ele mandou o seu Filho para que a gente venha restaurar a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Tem um livro que se chama assim, O Deus Esquecido. E qual é o Deus esquecido desse livro? É o Espírito Santo. Quantas vezes nós passamos o dia todo sem falar com o Espírito Santo? Quantas vezes, irmãos, o Espírito Santo está sempre ali conosco e quantas vezes nós vivemos como se ele nem existisse? Deus ele tem uma proposta para mim e para a sua vida nessa noite. Converse com o Espírito Santo. Agradeça o Espírito Santo. Chame a presença dele para a sua vida, para a sua mente, para o seu coração, que hoje ele vai estar nos dando paz, irmãos. Amém? Nós temos essa necessidade espiritual também. Nós temos uma sede dentro de nós, e essa sede, só a água da vida é que pode tirar essa sede de todos nós, matar essa sede, saciar essa sede, irmãos. Então vamos lá. Subtópico 2. Necessidade da presença e direção de Deus. De tempos em tempos precisamos tomar decisões, fazer escolhas e agir. Por isso não podemos fazer nada sem a direção divina. Para isso nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador, e a palavra de Deus como bússola. O Espírito Santo nos ilumina no entendimento das Escrituras e por isso nos guia em tudo.
Romanos 8,14, já lemos aqui, né? Ele preenche essa necessidade espiritual. Meu irmão Hélio Lopes está aí, né? Deus abençoe o irmão Hélio Lopes e toda a família, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, eu creio que esse subtópico 2 nós já falamos bastante, né? Que nós tínhamos para falar desse subtópico 2. Mas é isso. Nossa necessidade não é só física. Nossa necessidade não é só da alma. A nossa necessidade também, e a nossa maior necessidade, ela é espiritual. Porque o espírito vem antes de todas as coisas. Antes de existir coisas terrenas, coisas materiais, já existia o espírito. A Bíblia fala que Deus, ele é espírito. Se ele é espírito, ele é eterno. Então as coisas espirituais veio antes de tudo nessa terra. Por isso que as coisas espirituais são prioridades nas nossas vidas e é a nossa maior necessidade. Subtópico 3, necessitados do Espírito Santo. Para cumprir a sua missão na terra, o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Da mesma forma, ocorre conosco, pois só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode nos capacitar para evangelizar de maneira eficaz. E até as nossas intercessões não serão bem-sucedidas sem a ação poderosa do Espírito Santo. Sem essa obra, a igreja não pode avançar. O Espírito Santo provê a nossa necessidade espiritual. Glória a Deus, irmãos. Colocar Deus em primeiro lugar, encher a mente dele com a palavra do Senhor, orar, buscar a presença de Deus, irmãos, isso vai ser o melhor remédio para as nossas inquietações, ansiedades, preocupações. A presença de Deus nos ajuda a superar em tudo. Aqui essa lição falou que Deus, ele vai prover todas as coisas que nós precisamos. Ele vai prover para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa mente, para as nossas emoções. Ele vai prover tudo o que nós precisamos. Temos que ter fé, porque nós só vamos conquistar e vencer através da fé. Amém? Creio que através dessa lição, hoje nós aprendemos a tranquilizar a nossa alma, a acalmar o nosso coração. E a conclusão vai nos dizer: o nosso Deus, por meio de seu Filho, Jesus Cristo, prover todas as nossas necessidades, quer de natureza física, quer emocional ou espiritual, pois Deus nos trata como pessoas inteiras. De fato, não deixaremos de enfrentar desafios, de tomar decisões arriscadas. Contudo, podemos descansar em Deus e, mediante a presença e direção do Espírito, experimentar um período de plenitude em sua presença. Vou deixar aqui o último ensinamento e eu peço que você memorize esse ensinamento e não esqueça mais. Irmãos, que você nunca mais esqueça desse ensinamento. Aqui está falando que Deus, ele quer que nós sejamos pessoas inteiras. A Bíblia fala muito de integridade, né? Que nós temos que ser íntegro. Íntegro, o que é ser íntegro? Íntegro, um dos significados de ser íntegro é ser inteiro. Íntegro tem a ver com ser inteiro, com inteireza, irmãos. E a Bíblia fala que nós temos que ser inteiros. Ou seja, servir a Deus de toda a nossa alma, de toda a nossa sinceridade, de todo o nosso coração, sermos inteiros. Agora, ser uma pessoa inteira não é o tanto que você recebe. O que te faz inteiro não é o tanto que você recebe. O que te faz inteiro é o tanto que você doa. Não esqueça disso. Ser inteiro, irmão, ser íntegro, ser inteiro não é o tanto que você recebe. Ser inteiro é o tanto que você doa. E o quanto que você tem se doado a Deus, ao seu próximo, a ajudar outras vidas também, né, a fazer a obra do Senhor. E Deus em primeiro lugar, né? O quanto que você tem se doado a Deus. Não é o tanto que você recebe, mas é o tanto que você doa. Tem muitas pessoas que acham que vai ser feliz só se receber. Ai, minha bênção é minha bênção, eu quero minha bênção, eu tenho que receber, eu quero. Nunca vai ser uma pessoa inteira. A pessoa inteira é a pessoa que doa. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Tá vendo, irmãos? O verdadeiro amor, ele não é aquele amor que só quer receber, mas é aquele amor que doa. Isso que vai nos fazer pessoas inteiras, pessoas realizadas, pessoas que vão vencer as preocupações e as ansiedades. Depois você lê lá Filipenses 4, versículo 4 em diante, que vai falar ali o remédio para a ansiedade, né? Quer orar, quer fazer súplica para o Senhor, mas no finalzinho ali, no meio do texto, fala com ações de graças. Ou seja, ações de graça, atitudes, fazer algo de bom, fazer algo para o próximo, fazer algo útil. É isso que vai nos fazer vencer
todas as preocupações e todas as ansiedades das nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esta foi a lição de hoje. Espero que tenha falado ao seu coração. Hoje eu percebi, né, que no começo aqui começou a falhar, começou a dar uns problemas aqui na internet. Eu creio que alguns irmãos até saíram da live e não voltaram mais, né, alguns irmãos. Mas foi de acordo com o que Deus permitiu, né, irmãos? E vai ficar salvo no YouTube. Se você perder alguma parte ou teve alguma dificuldade com alguma parte, depois você pode colocar ali no YouTube, vai ali lavar sua louça, ou vai ali fazer os seus afazeres de casa, ou coloca um fonezinho de ouvido, fica ouvindo. A palavra de Deus nos alimenta. É bênção do Senhor. No YouTube eu creio que não vai ter nenhuma paralisação não, né? Eu creio que no YouTube vai estar tudo certinho. Mas essa foi a aula de hoje e eu quero te esperar na próxima aula. Lição número 12. A lição número 12 tem como título A Promessa da Vida Abundante. Quer ter uma vida abundante, irmãos? Te espero na lição número 12, que fala da promessa de uma vida abundante. Amém? Essa foi a lição de hoje. Que Deus possa estar abençoando sua vida, sua casa, sua família. E que Deus de toda provisão possa prover tudo aquilo que você precisa no seu corpo, na sua alma, na sua mente, no seu espírito, nas suas emoções. Deus abençoe todas as áreas da sua vida. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. Quem crê, digita amém, né? E graças a Deus. E não se esqueça, ame a Deus, ame o seu próximo. E em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim,